Escreveu para os romanos, por isso que Marcos apresenta o serviçal de Cristo. Lucas, ele escreve tanto para os gregos, como parte também, ele quer uma colônia judaica que fosse alcançada por a escrita dele, e ele faz um prefácio também. Lucas escreveu o livro dos Atos dos Apóstolos, dedicando a um homem chamado Teófilo, como também ele dedica este evangelho, a escrita do evangelho. Alguns atribuem que Teófilo, além de ser admirador do ministério de Lucas, também ajudou em alguns livros no início do seu ministério. Porque Lucas não andou com o Senhor. Lucas, ele apenas pesquisou e teve auxílio de Pedro nas suas pesquisas. E João é uma carta aberta. João é uma escrita quase que universal, apesar dele dedicar também aos gentios. Mas João, ele escreve a um grupo de uma expansão maior. É por isso que João, ele traz uma escrita mais abrangente, mais precisa. Se a gente comparasse com um cinegrafista, como os irmãos estão filmando, se todos fossem cinegrafistas, no caso dos escritores do Evangelho, João era o que tinha a câmera melhor, ou talvez o ângulo melhor. A razão é que João, ele traz narrativas que os outros não narraram. Por exemplo, João traz 7 afirmações que Cristo é igual ao Pai. Quando ele usa a expressão eu sou, Jesus disse na primeira pessoa: eu sou o pão da vida, eu sou a água da vida, eu sou o caminho, verdade e vida, eu sou a luz verdadeira, eu sou a videira verdadeira, eu sou a ressurreição e a vida. Então João é o único que traz estas narrativas. O milagre de Caná da Galileia, por exemplo, é só João que cita. No encontro de Jesus com a mulher de Samaria, é só João que cita. A cura do enfermo de Betesda, é só João que cita. Então, qual é a diferença dessa expressão usada por Mateus? Mateus usa uma metáfora, e essa metáfora, ele faz a associação a estarmos fundados ou fundamentados na palavra. Aí essa metáfora, fazendo uma comparação a uma construção de uma casa, que alguém construiu uma casa na rocha, e essa casa, mesmo no meio dos terremotos, das inundações, dos ventos, essa casa não foi ruída e nem foi demolida. Ao contraste da casa que o outro construtor edificou sobre a areia, e ele faz a comparação daquele que tem a firmeza na palavra. E o tema é um tema palpitante, um tema atuante, firmados na palavra. A palavra de Deus, ela possui muitos símbolos, muitos emblemas, muitas nomenclaturas associadas à palavra. A palavra, no sentido de escrita, é chamada de escrituras, de santas escrituras, de oráculos de Deus, de lei de Deus, enfim. Porém, os símbolos ou os emblemas, elas têm lições preciosas para a nossa instrução. O livro de Deuteronômio, capítulo de número 8, verso 3, a Bíblia, ou a palavra, é comparada a alimento. Não é novidade, porque o próprio Cristo, ele disse: eu sou o pão da vida, eu sou o pão vivo que desceu do céu. Então a própria palavra aqui é associada a alimento, a escrita em Deuteronômio. O Salmo 119, que é um livro poético, o Salmo 119, versículo 103, ele compara a palavra com mel. O Salmo 105 compara a palavra com lâmpada. Está escrito: lâmpada para meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. O Salmo 119, versículo 11, ele compara a palavra com escudo. Escudi a tua palavra no meu coração, para não pecar contra ti. No versículo 30 do Salmo 119, ele também compara a palavra como uma revelação, dizendo: a tua palavra dá luz e a tua palavra dá entendimento. Então, irmãos, o salmista, ele usa essas expressões como um emblema da palavra. Jeremias capítulo 23, versículo 29,
o profeta, ele compara a palavra com o martelo e compara a palavra também com o fogo. De maneira que em Marcos 4:4 ele compara a palavra com semente, como aqui a palavra é comparada como segurança de uma construção. Então, os terrenos ali simboliza a palavra, tanto aquele que coloca a palavra na prática, que é na permanência do meio das turbulências, e aquele que apenas lê ou olha para a palavra, mas não aplica a palavra ao seu coração. Todas as vezes que eu vou pregar que alguém, eu tenho muitos símbolos que eu uso, emblema até de cor da palavra, né? Eu gosto muito de fazer citações dos emblemas da palavra. A palavra simboliza leite, a palavra simboliza mel, a palavra simboliza água, a palavra simboliza alimento, a palavra levanta, a palavra guia, a palavra dirige, a palavra poupa, a palavra restaura, a palavra da vida. Mas esta noite eu quero convidar uma das irmãs da história bíblica quando ela aplicou a palavra no seu coração. Coloca segundo livro dos Reis, capítulo de número 8, versículo 1, por bondade, para os irmãos olharem aqui no Data Show. Segundo Reis, capítulo 8, versículo 1, está escrito assim: E falou Eliseu àquela mulher, cujo filho ele ressuscitara, dizendo: Levanta-te e vai, tu e a tua família, e peregrina onde puderes peregrinar, porque o Senhor chama a fome, a qual também virá à terra por 7 anos. Preste atenção nessa palavra que o profeta deu para aquela mulher. É uma palavra dizendo para ela ir embora, arrumar as coisas, arrumar tudo e ir embora. Ele não está se tratando de uma ambulante que só tem na sacola. Ele não está tratando de uma pessoa que está debaixo da ponte e alguém disse que a ponte vai ter uma construção e ele precisa sair dali. Está se falando de uma mulher de posses. Está se falando de uma mulher que, se fosse hoje, tinha empresa. É uma mulher que tem terra, uma mulher que tem criação, uma mulher que tem plantações. Se trata de uma mulher de posses. Essa mulher é muito conhecida na história bíblica, apesar de não ter o seu nome. Mas a gente conhece ela. Por exemplo, 2 Reis capítulo 4, coloca 2 Reis capítulo 4 e o versículo 13, por bondade. Nessa expressão, os irmãos vão conhecer ela. 2 Reis capítulo 4, versículo 13. Porque ele tinha falado a Geazi, dize-lhe: eis que tu nos tens tratado com todo o desvelo. O que se há de fazer por ti? Haverá alguma coisa de que se fale por ti ao rei ou ao capitão do exército? E disse ela: eu habito no meio do meu povo, ou seja, eu não tenho necessidade de nada. Veja que essa mulher não era qualquer pessoa. Essa mulher é conhecida como Sunamita. Não era o nome dela. Não, o nome Sunamita era a nacionalidade, o lugar aonde ela habitava. Ela morava num vilarejo que ficava no percurso para o caminho do Carmelo. Então era a rota, passar pelo Carmelo, Poço Negro, indo ao Carmelo e retornando do Carmelo. Naquela época, Eliseu ia ao Carmelo para atender as pessoas, pois o profeta era autorizado por Deus para que as pessoas consultassem ao Senhor por via do profeta. Não tem como, às vezes, a gente historiando a Bíblia, não fazer as aplicações, porque o Espírito vai lembrando a gente. Eu vou repetir novamente. O profeta era autorizado por Deus para as pessoas consultarem a ele alguma coisa que necessitasse. Então ele era autorizado. Repete assim: o profeta era autorizado. Só que esse tempo da consulta dos profetas acabaram. Hoje, o Espírito Santo que está em nós, ele fala
usando alguém em profecias, cujo propósito da profecia é edificar, exortar e consolar. Significa dizer que hoje, aqueles irmãos que têm os profetas, que aqui eu sei que não tem, que tem as profetas, que quando aperta, liga para aquela irmã lá de São Paulo, para aquele irmão lá de Brasília, para aquele irmão de São Paulo, para ouvir uma profecia, você está equivocado. Nós não temos mais profetisas e nem profeta. Hoje nós temos o próprio Espírito Santo em nós e que usa quem Ele quiser usar com esse propósito, edificar, exortar e consolar. Porém, naquele tempo, o profeta era autorizado por Deus. E detalhe, o profeta não tinha um espírito permanente nele, como está em nós. O profeta precisava do Espírito vir a ele, falar com ele, para ele ter uma palavra. Eu vou te dar de brinde. Você conhece essa mulher? Vocês sabem que essa mulher, ela tinha uma prática de servir, e servindo quem passava por a casa dela. Vou abrir espaço para aplicar novamente. Tem pessoas que servem porque gostam de servir. Tem pessoas que servem porque gostam de servir. Tem até os irmãos que pegam carona. Dizem que porque lá em Marcolândia, numa época de uma irmã que ela gostava de hospedar. Mas só que qualquer pregador, qualquer cantor que vinha, os irmãos já diziam, liga para a irmã falando e tal, que ela gosta de hospedar. Aí ela já se tornou um hotel na casa da irmã. Irmã, não era assim. Ela servia de boa vontade, mas os irmãos aproveitavam, não é? Porque a irmã tinha vontade de servir. Fulano que tal gosta de fazer isso? Existe ato voluntário quando a pessoa se sente bem. Eu acredito, irmão, que a comida melhor que tem na casa dos outros, porque não tem trabalho. Mas só que tem irmão que diz, não, eu vou para a casa de fulana porque ela gosta de fazer. Não é que gosta de fazer, não, irmão. É porque ela faz, mas não se aproveita porque a irmã gosta de fazer, não é? Um irmão ligou para mim, sempre que vem do interior, ele vem aqui e diz, rapaz, queria eu vou na tua casa para ir tomar um café. Eu digo, meu amigo, me liga, eu estou em Teretina, o senhor vai tomar um café. E ele começou a ligar toda semana, rapaz, e aí o café? Eu digo, rapaz, parece que na tua casa não tem café não, moço. Porque todo dia eu ligo para mim, nunca ligou para mim dizendo, vem tomar um café na minha casa. Venço, aqui tem café, eu moro perto das padarias. Se não tiver lá em casa, tu toma na padaria. Eu moro só através da avenida, é o Mateus. Lá é café, até essa hora tem café lá no Mateus. Vem que você toma café. Mas tem aqueles irmãos que sempre se oferecem para ir para a tua casa, mas nunca oferece a casa. E a sunamita, ela oferecia a casa dela para receber as pessoas. Só que um dia ela serviu um hóspede diferente. Quando o homem foi embora, ela chamou o marido dela e disse assim, olha, esse rapaz que teve aqui é diferente. Eu percebi que ele é um santo homem de Deus. Como eu estou pregando hoje é o departamento das senhoras, as irmãs são detalhistas. Eu tenho aquele cuidado. O dia que eu voltar a pregar aqui, eu vou lembrar que a gravata eu vim hoje. Porque se voltar daqui um ano com a mesma gravata, as irmãs, a mesma gravata que ele pregou na manhã. As irmãs são detalhistas. É bom esse cuidado das irmãs, essa visão das irmãs é muito boa. Só que tem um problema. Eu não vou só agradar hoje, não. Tem um problema. Aquela irmã que é ciumenta, pense numa prova. Tem uns irmãos feios que dói, mas aí ela está passando por ele. Epa, fulano olhou para tu. Ele nem percebeu, porque pense numa coisa. Irmão, eu estou andando no shopping, às vezes a mulher diz assim, os irmãos, Pai do Senhor, pastor! Aí, ô meu amado, Pai do Senhor Jesus! Quem é que você não? Só que tem uns que apelam, chega e diz assim, tá lembrando nada? Aí eu usei uma técnica que às vezes cola, às vezes não cola não. Eu digo, tu tá onde mesmo? Tá no mesmo lugar? É doido para dizer o dinheiro. Todo mundo dizendo onde é que ele está. Aí diga, sim. E aí daqueles que dizem, rapaz, que eu vi o hospedado foi lá em casa quando eu fui pregar no congresso. Eu não lembro não. Não lembro. Só que mulher lembra de detalhes que a gente não lembra. Rapaz, tu desencontrou meu irmão que foi atrás de tu no carro aí agora. Ó. Tu desencontrou. Que carro lembra?
Não vai dizer que carro era. O homem olha mais ou menos se for um carro bonito, esses carros, ele vai dar uma olhada. Mas se não, se for não percebe. Só que a mulher diz: se encontramos nele. Era um homem que ia numa caminhonete branca, ele usa óculos e uma mulher do lado dele. Olha o que a mulher viu. A mulher viu a caminhonete, a cor da caminhonete, viu o óculos do homem e viu a mulher do lado. Então a sunamita tem um diagnóstico. Ele é um santo homem de Deus. Ei, e vocês sabem, né? Hoje, só as irmãs façam assim com a mão, só as irmãs. Então vocês já sabem que a mulher manda mesmo? Já sabe que a mulher manda. Toda mulher manda no marido, está escrito na Bíblia. Aonde, pastor? A mulher sabe. A mulher sabe. E tu não manda em casa porque tu é do outro lado do resto do versículo. Agora, você dá o versículo todo: a mulher sabe edifica sua casa, mas aí. Então toda mulher manda, mas se for a mulher, sabe, está escrito quem é que edifica, né? O alicerce na base edifica a sua casa. Então essa mulher, a sunamita, era uma mulher sábia. E ela chamou o marido e disse: olha, pense no homem de Deus, aquele que tomou café com a gente aqui. Eu acredito que ela soube a hora de falar com o marido e disse assim: por que a gente não faz um quarto para ele? O pobre velho vem aí, jogar nas praças, passa aqui alta hora da noite, mordido pelos pernilongos. E a gente pode fazer. Então, quando fala em finança, aí mexe no homem. Né? Mexe no homem. Aqui no Piauí teve o deputado que mais legislou no estado do Piauí. Foi o deputado Humberto Reis da Silveira, natural da cidade de Jaicós. E ele usava aparelho. O Humberto Reis da Silveira ficou famoso porque quando foi para sepultar ele pediu que cavasse um buraco para enterrar ele em pé. E dizia: Humberto Reis não se dobra para ninguém. Era o discurso dele. E ele tinha uma família muito grande, ele sempre foi o que mais legislou como deputado. E ele usava um aparelho, e aí alguém, na época das campanhas, naqueles pedidos, me dá isso, me dá aquilo, e foi passando, e um camarada disse assim: seu Humberto, me dá 50. Aí ele fez: não, fazendo tanta ruim. O camarada disse: me dê 100, se você pediu foi 50. Então, irmãos, essa mulher teve estratégia de conversar com o marido. E ela conseguiu. A mulher sabe, edifica a sua casa. Fizeram um quarto no pé do muro, mobiliado. Tinha ar-condicionado naquela época, nem ventilador, não tinha nem daqui, mas colocaram um candeeiro, colocaram uma cadeira, colocaram uma mesa. É por conta minha que eu vou botar o armador para o auxiliar do profeta. É que você não tinha nem armador para o pastor Jesus. Então o quarto estava mobiliado. Você lembra disso? Lembra? Lembra que quando Eliseu recebeu o apartamento dele, ele ficou tão feliz que ele não sabia o que fazer com a mulher. Ele resolveu dar uma palavra de bênção na vida daquela mulher. Aí coloca 2 Reis, capítulo 4, versículo 13. A primeira proposta de Eliseu, eu quero que você grave esse texto aí. 2 Reis 4, 13. Ele disse: Jazi, chamar aquela mulher aqui, ela tem tratado a gente com todo desvelo, com todo carinho. Rapaz, essa mulher tem cuidado da gente demais. E o que é que eu posso fazer por ela? Aí, quando a mulher aparece, ele diz assim: tu queres que eu fale de ti ao rei? Ou ao capitão do exército? Olha quem era que Eliseu ia apresentar a mulher. Irmão, mesmo que você não está precisando, mas teve a oportunidade de dizer: pai, vou te apresentar para o governador. Senhor, fala com ele, não tem problema não. Eu não voto no presidente, mas rapaz, não quer conhecer o presidente, não falar com ele? Vasco, fale com ele, pegue na mão dele. Autoridade. E Eliseu propôs as maiores autoridades, o rei ou o capitão do exército. Olha como ele respondeu: muito obrigado, senhor. Eu habito no meio do meu povo. Aí o Geazi e Eliseu ficou com a cara no chão, porque ele quis, mas eu quero que você grave isso. Diga assim: Eliseu propôs apresentar o rei
ou chefe do exército para aquela mulher. E a mulher disse: graças, muito obrigado, estou precisando. Não, eu habito no meio do meu povo, estou muito bem, obrigado. O Geazi andando por ali, porque toda igreja tem um crente chamado Geazi. Geazi é aquele irmão que dá conta de tudo. Enquanto Eliseu estava no quarto, Geazi já tinha ido na casa da mulher, já tinha descoberto que a mulher não tinha filho, já tinha olhado as panelas da mulher, já tinha visto que o marido era velho. Chegou e disse: Eliseu, descobri, a mulher não tem filho não, e o marido dela já é velho. Eu não sei porque que ele disse esse negócio de velho, eu vou deixar para lá. Mas eu não sei porque que ele quis dizer com isso. Só sei que Eliseu disse muito bem, né? Porque não é questão de idade, né? Não é questão de idade. Eu não sei porque que ele disse: o marido é velho, o marido é doente, mas ele disse: já é velho. E aí Eliseu disse: vou chamar ela aqui. Chamou a mulher, versículo 15. Chamando a ele, ela se pôs à porta. Foi agora a profecia. Ele disse: a este tempo determinado, segundo o tempo da vida, abraçarás um filho. E disse ela: não, meu senhor, homem de Deus, não minta a tua serva. Veja como ela ficou emocionada. Diga comigo assim: Eliseu proferiu uma palavra sobre aquela mulher. Olha aí o verso 17, como é que está escrito: concebeu a mulher e deu à luz um filho no tempo determinado, no ano seguinte, segundo a palavra do profeta Eliseu. Então, esse menino cresceu. O pai levou para trabalhar, o menino tomou uma insolação, sentiu uma dor de cabeça, uma enxaqueca, e disse: pai, minha cabeça está doendo. E o pai mandou o menino para casa, a mãe fez os cuidados. De repente, o menino está ofegante, o menino morreu. Aí entra a sunamita, que a gente aprende com ela. A sunamita pegou o menino, foi lá no quarto do profeta, abriu a porta, colocou o menino em cima da cama, o menino morto, cobriu o menino e foi lá na roça atrás do marido velho. Foi assim que disse que o marido era velho. E quando chegou lá, ela disse: eu quero que tu me arrume um homem para ir comigo lá no Carmelo, porque eu quero falar com o profeta. Ele disse: mas hoje, diga comigo assim, hoje. Tem coisa que não é para amanhã, é hoje. Aí ele disse: mas hoje não é sábado, não é lua nova, não tem nada importante, não é dia de culto. O que tu vai falar? E ela disse assim: mas é hoje. Repete comigo para você não perder a palavra. Diga: mas é hoje. Tem coisa que não é para amanhã não, tem coisa que é hoje. Eu estou esperando a palavra de Deus, é no culto de hoje. Eu vim para adorar a Deus hoje. Eu vim esperando o milagre hoje. Eu sei que Deus tem algo para mim hoje. Oh glória. Olha para teu irmão, diga: é hoje. Oh glória. A palavra liberada para você é hoje. Ela chamou o homem e disse assim: bota o jumento para correr. Tu não para em lugar nenhum, senão, e eu te pedi, se eu te pedir, tu para, senão. Ela não disse para o marido, ela não disse para o rapaz. E quando chegou lá no monte, Eliseu está atendendo, e Eliseu de longe viu a sunamita. Ele disse: Geazi, vai atender a sunamita ali, vai ver o que ela está precisando. A sunamita. A sunamita tem saldo, tem ou não? Quando Geazi foi lá, Geazi foi todo gentil. Foi lá: oi, tudo bem, sunamita? Como é que a senhora está? Ela disse: vai, tudo bem. E ele começou a fazer as entrevistas dele. E o marido: como é que está? Como é que está a roça, a lavoura? Ela disse: vai, tudo bem. Aí, eu não sei se você já moraram no interior. Quem mora no interior, irmão, que cria uma ferida na perna, um corte, tem uns pintos. O miserável vem para picar só em cima da ferida. Ele vem discretão. Aí Geazi começou a picar na ferida da mulher. Geazi diz assim: e sim, e o garotão, como é que ele está? Eita, essa foi na ferida que o pinto picou. Mas ela enche o pulmão, olha para ele e diz assim: vai tudo bem. Me ajude a pregar, diga: vai tudo bem.
Eu estou aqui de posse de uma palavra. Meu filho é herança do Senhor. Aleluia. Vai tudo bem. Agora pega essa lição de brinco para você. Porque ela disse: vai tudo bem, pastor Alex. Porque ela está dizendo: eu não vim abrir diálogo com quem não tem uma palavra de Deus para mim. Eu não vim falar ou dar entrevista para A ou para B. Eu vim falar para quem tem uma palavra para mim. Porque quem não tem palavra para mim, eu tenho que ficar calado. Agora olha para mim para eu te dizer. Você abre a boca, tem umas irmãs que na hora que acorda, já diz: hoje eu estou ruim, hoje eu quero mal. Aí põe aquelas carinhas de choro nas redes sociais. Para de tudo ser boba, rapaz. Tem gente que vai para consultar o médico e quando chega lá começa a contar a história dela com uma hora saber a história toda. Não, rapaz, sai da frente, tem gente na fila pela atender. Conta para quem tem uma palavra de Deus para você. Conta para quem tem uma palavra para tu se firmar nesta palavra. Para de ficar falando o vento. Você está mostrando fraqueza. A sunamita não chorou, a sunamita não derramou lágrima, mas quando chegou a vez da sunamita, aí ela se jogou nos pés do profeta. Diga para o teu irmão: quando você chegar diante da palavra, se joga, mas se joga aos pés da palavra. E ela desabou. E sabe o que ela dizia? Eu te pedi filho, eu te pedi filho, eu te pedi filho. Olha como o profeta foi sincero. O profeta não entendeu. E a gente toma decisão precipitada quando a gente não está entendendo. Geazi disse: ei, não pode ficar nos pés não. Aí ele disse assim: deixa, porque ela está amargurada de espírito. E o Senhor não me disse o que era. Olha como é coisa séria. Olha aqui para mim. Deus não é obrigado a te usar todo dia, mas eu sou pregador. Deus não é obrigado a te usar porque tu é pastor. É obrigado a te usar porque você canta. Tem dia que tu não canta nada, tem dia que tu não prega nada. Tem dia que você folheia a Bíblia, chora de madrugada, vem para cá. Mas eu vou trazer uma palavra que eu já preguei ela outro dia, já tenho costume de pregar ela. Tu prega, mas não sai nada, porque a palavra não é tua. E tem dia que tu abre a boca, aí papai fala, aí a revelação vem. Tem que ser o nome do Senhor, porque a palavra não é tua. Quem vai entendendo, diga glória a Jesus. Aí Eliseu disse assim: Geazi, por um jeito, é alguma coisa com o filho dela, porque ela está dizendo: eu te pedi filho, eu te pedi filho, eu te pedi filho. Aí Eliseu deu uma palavra para Geazi. Só que a palavra que Eliseu deu não foi de Deus, foi a palavra dele. Ele disse assim: Geazi, está aqui o meu bordão. Tu vai lá, não sei o que é, mas vai lá e toca no menino. Diga assim: a intuição foi boa, o pensamento quase estava certo. Irmã Rosângela, foi no rumo. Só que a única diferença é que Eliseu, quando falava, era Deus que autorizava. E quando ele falou para Geazi, não tem autorização nenhuma, foi ele mesmo que disse: vai. Tem coisa que tu faz dar certo por a tua palavra, mas só que tem coisas que só vai prevalecer se for firmado pela palavra. Oh glória! E está escrito: o Senhor diz: eu velo pela minha palavra para cumprir. Olha para o teu irmão, diz assim: agora se Deus falar, oh glória! Aí tu pode descansar. Se Deus falar, aí tu pode cantar, porque Deus falou. Bendito é o nome do Senhor Jesus. Faça de tudo para Deus falar, porque quando Deus fala, o resto ele se responsabiliza. Glória. Bendito é o nome do Senhor. Eu estava pregando em Brasília, e aí chegou quase a hora, já próximo da hora dos irmãos me pegar no hotel para ir para a administração. E o menino brincando aqui em Teresina, caiu, bateu a cabeça, desmaiou. E a mulher ligou para mim na hora, aquela preocupação. Os irmãos já estavam chamando para mim. Que foi? Entrei no carro, atendendo o telefone. Rapaz, o Antônio Neto foi aqui, caiu, desmaiou. E como é que ele está? Não, ele está assim e tudo. Pegou o carro para ir para o socorro, aquele desespero. E eu queria estar aqui, querendo falar com ela, e não podia, porque ela estava dirigindo. E aí faz um vídeo, eu quero falar com ele. Eu passei para ele, ele disse que não quer falar não. Eu digo: meu Deus, como é que está meu filho? E o tempo era bem pertinho, era 2 quarteirões. Eu cheguei na igreja. Quando eu cheguei na igreja, não foi me pegar já atrasado. Quando chegou lá, só tinha uma irmã cantando.
E depois já era eu entrei desnorteado, não sabia onde era que eu estava, eu queria estar falando, aquela coisa toda. Agora mesmo eu saí para falar também, porque ficava preso dentro do elevador. E eu fiquei, rapaz, como é que pode? Bem na hora que eu estou aqui, tribulação. E aí eu atribulado, irmão, a gente fica atribulado. Eu dobrei o joelho aqui, quando dobrei o joelho, o pastor já disse assim, daí já é tu, é como eu queria dizer, pode levantar, não demora não, que é tu que vai pegar. Irmão, quando eu levantei, me sentei aqui, eu olhei para a igreja, todo desnorteado. Aí vem uma irmã, pensei que a irmã vinha, era servir água, muito educada. A irmã olhou para mim e disse, assim te diz o Senhor. Mas ela falou assim, com tanta ética, que eu pensei que não era nem profecia, porque a gente é acostumado com um rigorismo tão grande. Tem irmão que derreba, cai no chão para poder profetizar. A irmã falou tão educada, eu disse, não, na nossa terra, para dar uma profecia, a gente faz um barraco grande. Não é assim não. Ele disse, não entendeu não. Ela olhou para mim e disse assim diz o Senhor. Sossega teu coração, porque da tua casa quem cuida sou eu. Aí voltou, pense numa irmã arrumada. A irmã voltou, quando ela foi descendo aqui, o degrau descendo, eu olhei e disse, não deu não. A irmã não deu uma rasgadinha, coisa estranha assim, não é fácil, não desce um negócio assim, não. Ah, quando eu pensei assim, a irmã ia descendo aqui para os colégios. Voltou e ela disse assim, e eu já estava me levantando para pegar o microfone. E disse assim, para tu saber que sou eu que estou falando, aí mudou o tom. Aí disse assim, eu estou entrando no hospital primeiro do que teu filho. Quando ele chegar, eu já cheguei. Eu entrei logo no 220. Irmão, não se espante não, porque nordestino é desse jeito. Não é nordestino não. Eu estava cheio. Quando você recebe a palavra, é diferente. Irmão, imagina Eliseu dizendo assim, pega aqui meu bordão e vai lá tocar no menino. Jesus doido para fazer milagre. Eita, é hoje. É hoje. Jesus foi lá, tacou o bordão no menino e nada. Só que quando Jesus saiu, teve um quarto diferente. A mulher começou a conversar normal, contou a história. Ele disse assim, sossega, pode ir em paz, porque eu já mandei Jazi lá. Ele olhou assim e disse, como é? Jazi? Não, desconsiderando o missionário não, pastor, mas eu não vim aqui por causa de Jazi, não. Eu vim aqui por causa do Senhor. Você tem a palavra de Deus. E eu não vou embora daqui se tu não for comigo. Olha para o teu irmão e diz, não vai não. Oh glória. Oh glória. Irmão, eu já vi acontecer um pastor numa cidade, o pobre não pregava, aí começou aquela murmuração, saiu um pastor que era pregador, era meio atribulado, mas era pregador. E aí veio outro, coitado, crente direitinho, mas não pregava para nada, era aquela coisa toda, o sermão dele, que irmão que imitava o sermão todinho, mas sabia o que era que ele ia pregar, o bichinho, mas crente. E uma vez ficou uma moça, filha do irmão endemoniada, foi todo crente da igreja para expulsar, e não expulsou, até que teve um que disse assim, tu não sai por quê? Aí ela disse assim, eu só saio se o pastor vier. Aí irmão, o demônio dando testemunho do pastor, olha. Aí todo mundo disse, o pastor, porque os irmãos acharam o pastor fraco. Pastor, pois irmão, eu não estava lá também. Estava lá o grupo de jovens. Quando despacharam dizendo que faltava, disse atrás do pastor, depois pronto, resolveu o problema. Se for atrás do pastor, vamos buscar o pastor já. Peguei um carro do irmão, foi atrás do pastor. Como não atrás de macumbeiro, por que não atrás do pastor? Pastor, tem um problema lá. É porque tem uma moça lá endemoniada e os irmãos todo mundo da congregação já orou e nos expulsou. E o demônio disse lá que só sai se eu for. Ele disse, eu vou. Ele entrou, irmão, no carro, não disse uma palavra comigo, só hora de espírito. Quando eu parei e eu queria entrar lá no pastor, que era ver o negócio, eu queria ver o movimento. Quando chegou lá, a moça estava sentada, conversando, o demônio já tinha ido. E eu fiquei curioso, eu disse, irmão, e aí quem foi o Felizardo mesmo? Porque estava todo mundo aqui no meio. Disse, não. Na hora que tu parou o carro aí,
O demônio falou na boca dela e disse: e ele vem ver. Não, pô, eu não vou ficar aqui não. Olha, irmão, o pastor nem orar, não orou. Ah, meu irmão, os irmãos da esse pastor quase assim. Voltou, a igreja voltou àquela credibilidade. A mulher olhou e disse assim: o senhor acha que eu vou voltar daqui se o senhor não for comigo? Não estou. Eliseu foi, diga comigo assim: Eliseu foi e ressuscitou o menino. Vou te contar a história da ressurreição, não para não demorar. Só que agora eu quero que você se firme nessa palavra, 2 Reis, capítulo 8, versículo 1. É aqui que eu quero que você entenda. Passou o tempo, aquela família ficou mais unida com Eliseu. Agora, chegou o dia que Eliseu chegou na casa da mulher e disse assim: ó, tu precisa ir embora. E não demore não. Vai embora, tu e a tua casa. E tu peregrina, tu vai sofrer aí nessas andanças, vai deixar tu. Tu já imaginou, irmão? Você sair da tua casa, do teu conforto, a mulher de posse, para ir para um lugar que ela nem sabia quando ele te vira, tu só não pode ficar aqui. E é 7 anos, repete comigo. E é 7 anos. Meu pai amado. Porque quando diz, fulano foi embora de Teresina, passou por concurso por Rio, foi para Portugal. Eita, que bênção, a família vai despedir de todo mundo, né, gente? A gente tem que ir embora, despedir da congregação, porque meu marido passou no concurso, porque fulano de tal vai abrir uma empresa, ou foi promovido. Agora, para onde? Para onde? Peregrina onde puderes peregrinar. Porque o Senhor chamou a fome a essa terra e vai ser por 7 anos. É como se dissesse assim: imaginou se Deus avisasse antes para os venezuelanos: sai daqui porque vai vir terremoto, sai daqui. Pois é, Deus usando o profeta Eliseu. Aí a mulher pegou aquela palavra, ela não retrucou, ela não pediu explicação, ela só fez pegar a sacola dela, pegar a bolsa dela, chamou o marido, chamou o filho e pé na estrada. Foi embora. Diga comigo assim: ela se firmou naquela palavra. Eu sei que Deus tem uma história para realizar através dessa renúncia. Oh, glória! Ela ficou 7 anos. Versículo 3. Com 7 anos, porque eu acredito que ela não errou nem um dia na contagem, sucedeu que ao fim dos 7 anos a mulher voltou. Diga, a mulher voltou. Agora, quando ela foi procurar a terra, ela voltou, está na terra dos filisteus, ela saiu, repete essa última parte, e saiu a clamar ao rei pela sua casa e pelas suas terras. Deu para entender? Diga, a mulher perdeu a casa e perdeu as terras. Mas ela não obedeceu a palavra. Tem hora que a gente pensa, irmão, que o fato de obedecer a ordem de Deus é porque vai prosperar. Tem tempo que Deus te envia para lugar e tu não entende o processo que ele vai passar, mas você precisa se firmar na palavra. Nós estamos tão cheios de mensagem de autoestima que o povo pensa que é só prosperidade, que é só crescimento. E Deus diz: portanto, eis que eu a trairei e levarei para o deserto e falarei ao coração. Tem coisa que Deus, para tratar com o teu casamento, para tratar com teus filhos, Ele tira você do conforto, Ele tira você do comodismo. Ele tira, quando Deus chamou Abraão de Ur dos Caldeus, a única casa que tinha água encanada era a casa de Abraão. Abraão deixou tudo e perguntava: para onde tu vai, Abraão? Eu vou para uma terra que o Senhor ainda vai me mostrar. Oh, glória! Ele abraçou pela fé, se firmado na palavra. Eu ouvi a palavra de opa, essa palavra é para mim. Tem hora que Deus fala com você confrontando, tem hora que Deus fala repreendendo, tem hora que Deus fala exortando, mas a gente está selecionando essa exortação dentro do irmão da igreja, que toda vez que o pastor pregava na outra, eita, a irmã Rita perdeu, ó, era para ela aquela palavra. A palavra hoje, irmão, ou exortando, ou edificando, ou consolando, você pode, é só para quem veio, é só para quem está aqui. A palavra é para você. Se não é para você, é para mim. Mas ela não vai voltar vazia. Ela tem um endereço pedido ao Todo-Poderoso. Quando ela voltou, ela foi clamar quem? O rei. Diga lá que rei, se ela não conhecia o rei. Ô, irmão, aí ela lembrou daquela
profeta Eliseu um dia ofereceu gratuitamente: ei, bora lá na casa do rei, eu vou te apresentar ele. E ela disse: não, eu estou bem, não é? Agora ela lembrou e disse: eu podia ter conhecido o rei, porque agora com a cara lisa, como é que eu vou chegar lá? Se o rei nem sabe quem eu sou. Só que ela acreditou na palavra do homem de Deus. Diga para teu irmão: se você estiver firmada na palavra, no tempo certo, Deus vai fazer cumpri-la. Bendito é o nome do Senhor Jesus. Eu não sei, a Bíblia não diz que ela murmurou, mas eu acredito que dava até assim caminho para murmurar. Meu Deus, o que é que eu fiz? Eu saí da minha casa, saí da minha terra, agora está invadida, agora a minha casa está ocupada, é cheio de menino barrigudo, ocupação da minha propriedade. Por que eu fiz isto? Por que eu fiz isto? Agora só o rei para restituir, só uma ordem judicial. Aí eu vou atrás do prefeito agora, vou atrás do governador, eu vou atrás do rei. Só o rei dá um decreto, meu Deus. Aí a moto vai para a fila, atrás do rei. Se o rei não conhecia ela, se tinha uma demanda de pessoas que diziam: ei, eu chego aqui hoje, eu estou aqui já com um ano esperando o rei não me atende. E a mulher: eu quero falar com o rei, eu quero falar com o rei. Se fosse eu que estava atrás de vereador e presidente de bairro, estava atrás de chegar do prefeito, atrás de A, atrás de B, correndo. E a mulher: eu quero minha casa, eu quero minha terra. E não era qualquer uma não, diga, era a sunamita. A sunamita precisa obedecer a palavra. Diga bem, vale para a sunamita também. A sunamita tinha posses, mas agora a sunamita não tinha nada mais. Não tinha casa e nem tinha terra. Só que a sunamita tem uma coisa importante, que é o que eu trago aqui essa noite. A sunamita só saiu de casa porque ela acreditou na palavra do homem de Deus. Ela não estava firmada em outra coisa, ela estava firmada na palavra. O homem de Deus não ia me mandar sair daqui se não tivesse um propósito. Toda palavra que sai da boca de Deus tem um propósito. Oh, glória! Sabe o que aconteceu naquele tempo? Exatamente naquele dia que a sunamita está na fila, querendo falar com o rei, lá no final da fila, gritando, e ninguém sabia que era a sunamita. Ela não tinha necessidade de nada. Eita! Diga para quem está do teu lado: cuidado, porque quem não tem necessidade de nada, um dia pode necessitar. Tem gente que pensa, irmão, que o emprego que ele tem, o salário que ele tem, as posses que ele tem, dá o direito de você menosprezar quem está embaixo. Um dia a fila pode girar ao contrário. Um dia a escada vira o avesso. Cuidado, a sunamita não era qualquer uma pessoa. A sunamita tinha posses. A sunamita tinha dinheiro. A sunamita tinha empregada. A sunamita diz: essa vai, ela vai, essa vem, e ela vem. Mas agora a sunamita está dormindo debaixo da ponte. A sunamita não tem um pau de terra mais. Está invadida. Quem é o dono de entrar na invasão? Coisa, graças a Deus por isso. A sunamita não dava um passo fora da palavra. Aleluia. Mulher, o que tu fez na tua cabeça mesmo? Tu foi embora, tu não deixou ninguém cuidando da tua terra. Invadiu aí, houve uma invasão. Tem um monte de gente aí tomar conta da tua terra. Está aí, invadida. O CD, MST tomou conta. E aí? Como é que tu vai? Tu é doida? Tem gente que diz assim: irmão, aqui eu sei que não tem. Mas tem gente que diz assim: rapaz, tu deu essa oferta toda para a igreja. Tu dá teu dízimo, dá. Tu dá teu dízimo para a igreja. E se incomoda. Tem gente que se incomoda. Diga: eu estou firmada na palavra.
trazer a palavra. Oh, glória, eu sinto a palavra no meu coração, eu escondi no meu coração para não pecar contra o Senhor. Sabe o que aconteceu? Aquele dia, diga comigo assim, naquele dia, justo naquele dia, o rei estava passando uma depressão. O rei estava meio ansioso, preocupado, olhou de um lado, olhou do outro. Sabe, o que é que eu me desabafo? Eu estou precisando de ouvir um negócio assim de Deus. Se eu chamar o profeta aqui, ele vai dizer a tudo que não dizer não. E eu não posso chamar o profeta aqui não, porque o profeta... lembrei! Geazi, diga Geazi, é conhecido. Geazi dava para o profeta. Vou mandar chamar ele aqui. Vou mandar chamar ele aqui. E não tem dia que você tem aquele irmão que às vezes, como a gente usa uma linguagem bem popular, que a gente não dá nada por ele. Eu não sei se eu já disse a vocês aqui que uma vez eu inventei de desviar quando eu era jovem. Porque quando aceitei Jesus, eu entrei com tanta força, fui logo batizado com o Espírito Santo, inventei de pregar e pronto. Aí quando eu estava liderando jovens, fazendo faculdade, ele disse, rapaz, eu acho que eu entrei nesse negócio assim com força demais. Eu vou dar assim um tempo. Porque eu não vejo jovem no meu tempo nenhum. Eu vou para a igreja, só aqueles velhos lá, saíram no meu deles, que auxiliar. Não vem não jovem com esse entusiasmo que eu quero com isso. Depois eu posso ser pregador. Agora não, agora é meu tempo de jovem. Então eu não vou dar um tempo. Aí eu fui, estava em Picos, fui decidido a desviar. Hoje eu desvio, só que eu nunca bebi, nunca fumei, nunca joguei, nunca tive empregado. E eu fiquei procurando o que é que eu fazia para desviar. O que é que eu faço para desviar? Beber ou não beber? O que é que eu faço? E naquele tempo era muito rígido. Por exemplo, se eu fosse para um jogo de futebol, precisava dizer não que a minha disciplina não estava certa de noite. Não é? A irmã, quando queria desviar, era só tentar botar um batom, um brinco, um negócio bom, para o pastor já anunciar. E os irmãos, é a disciplina sem paz. Nós vamos combinar com você, mas a disciplina sem paz. Sabe como é a disciplina sem paz? É que os irmãos não podem dar para o Senhor. Irmão, eu já não sofri de pão. Pai do Senhor, bom dia. Não era assim? E aí disse, como é que eu vou fazer? A aula terminou cedo. A gente pegava uma van para voltar, e estava em Campo Grande na época, e juntava as vans na praça, e eu estou esperando a van. E os alunos todos vinham naquela van. Saía juntando, tinha hora, e eu cheguei mais cedo, aí tinha um bêbado na praça. E o bêbado, pense num bêbado chato. A gente, todo mundo tinha raiva desse, porque ele ficava para também naquela praça. Quando eu digo, opa, achei que eu quero dizer. Eu sempre a mão na orelha desse bebê. Na hora que ele aproveitar que vai ser, eu vou vir aqui, aí vai sair amanhã. Não precisa dizer. O jovem que eu vou na mão vai dizer, ele será filho, levou na praça. Pronto, a minha disciplina não está certa e eu aproveito para dizer a consciência. E aí fiquei, vem, com a mão para as fechas assim, mas ele vem. Ele vem lá meu bebê. Eu me levantei e fiquei assim, apostando na mão. Aquele jeito, com vontade de desviar. E aí o bebo veio, quando veio, deu limite no meu pensamento. Ele diz aqui, eu arrojo. Aí eu segurei aqui, esperei ele dar o passo. Irmão, quando ele chegou lá no limite, que eu pensei no pensamento, fazer minha assim, ó. E fica lá rindo de mim. Tripulação. Ali era o limite, ele fazia assim, ó. Eu disse, rapaz, eu vou para esse bebê ali. Esse negócio de esperar ele não, vai que eu não me desvio. Eu vou aproveitar. Quando eu caminhei por um dele, eu passo assim para trás e disse: e tu está pensando em desviar por quê? Você não vai desviar coisa nenhuma. Irmão, e agora? Quem era que estava com medo dele era eu. Pense numa lição de moral. Deus usando a boca desse bebê. E o Pedro veio para cima de mim com aquele bafo. Irmão, eu perdi as forças, sentei no banco, ele veio para cima de mim, botou a mão na minha cabeça, ó, como se fosse um pastor, com a mão na cabeça, dizendo: eu sou contigo. Eu digo, meu Deus, se eu escapar do bafo desse dedo. E tu vai dizer por quê?
Você não vai dizer não, você é um pregador do evangelho. E me parece que cuspia. Oh, meu Deus. Aí ali fiz um voto com o Senhor escapa dessa. Eu não me disse nunca mais. E eu estou fazendo propósito nessa palavra, meu nome assim. Toda vez que a tribulação vem, eu lembro bêbado. Você está pensando que é fácil? Então, irmãos, nesse dia, o rei mandou chamar Geazi. Geazi ficou todo importante. Chegando lá, o rei disse assim: te mandei chamar para que tu conte, olha a aflição do rei, para que tu conte os milagres que Eliseu fez. Os milagres? Porque eu quero uma palavra para alegrar meu coração, para alegrar minha alma. Conto todos os milagres. Não, calma, senhor. Não precisa tudo, não. Eu só vou te contar um. Diga comigo assim: é só um caminhão. Só vou te contar um milagre. Mas tinha muitos milagres para acontecer. Ele disse: eu vou te contar o dia que Eliseu ressuscitou o menino. Diga assim: mas justo esse. Um dia. É só isso que eu vou te contar. E aconteceu, foi comigo. Aí ele começou a contar a história dele, que a mulher chegou lá e tal, e que ele foi lá com o bocadão, e o rei já está descendo lá quando os olhos. Isso aqui é minha conta, não está na Bíblia não. O rei já está descendo lá quando os olhos, ele contando, e aquela alegria toda. E o rei ficou alegre, disse: Deus é verdadeiro mesmo, Geazi. Deus é verdadeiro mesmo, Geazi. Ele alegrou o coração do rei. Uma depressão foi embora. Quando o rei está alegre, aí a mulher gritou lá no final da fila: ó, eu quero falar com o rei! Tem um grito aí. Alguém está gritando aí. Aí sai de Geazi, isso é o rei, para ver o que é o grito. Quando vê o grito, ele disse: parece uma mulher. Aí o Geazi disse: ei, rei, essa mulher ali é a mulher que eu estou contando a história do senhor. É ela ali, a sunamita. Olha o menino do lado dela. É ela. Coloca-se 2 Reis, capítulo 8, versículo número 6. Bendito o nome do Senhor. Ao texto bíblico diz assim: e o rei perguntou à mulher. Deixa eu ilustrar para ficar mais bonito. Eu fico imaginando que quando o rei ouviu o grito e Geazi disse que aquela mulher, o rei, isso aqui é pergunta minha, o rei chamou o segurança e disse: chame aquela mulher que eu quero falar com ela. Agora imagine aquela marca de um passando na fila de um por um, o povo soltando daquela mulher que era uma doida que chegou e já gritando, que ninguém sabe quem é ela na feira do ar. Eu estou aqui há um ano esperando, e o rei não me atende. Vai atender essa mulher, está muito coitada. E o segurança vai lá no final da fila, justo aquela mulher, ele pega no braço da mulher e vem com ela. E agora, só para invocar, eu acredito que ele vai dizer assim: eu que acredito. Ei, vocês estão despedidos, viu? O rei só vai atender ela hoje. O rei só vai atender ela hoje, oh glória, porque ela estava firmada na palavra do homem de Deus. Quando ela chegou, o rei perguntou: tu és sunamita? Diga para teu irmão: o rei já sabia da história dela. O rei aqui simboliza o próprio Deus. Geazi simboliza o Espírito Santo, aquele que leva as nossas causas para Deus. Aleluia. Mas tem outro detalhe aqui. O rei perguntou e ela não contou. Então o rei lhe deu um oficial. Eu acho linda a tradução que diz: o rei lhe deu um eunuco dizendo. O rei lhe deu, mas essa expressão já dá para a gente garantir uma segurança, que diz assim: o rei lhe deu. Não está dizendo que o rei enviou, o rei mandou, o rei lhe deu, ou glória, ou otorgou direito a ela. Esse rapaz aqui é teu, esse rapaz aqui vai cuidar da tua causa, esse rapaz aqui, ele vai resolver o teu problema. Em João 3,16 está escrito que Deus amou o mundo de tal maneira que deu. A expressão doar aqui, deu aqui, é direito, é teu, ou glória. Uma coisa é alguém apresentar, outra coisa é alguém doar. O rei deu o eunuco dizendo, olha o que ele disse: faze-lhe restituir tudo. Repete comigo: faze-lhe restituir tudo que era seu. Com glória. Diga para o teu irmão: o seu
é direito teu. Você não vai perder filho, você não vai perder marido, você não vai perder terra, você não vai perder casa, porque você está firmado, está firmada na palavra do homem de Deus. Oh, glória! Quem é a sunamita? A sunamita é disjuntora de profeta, a sunamita é contribuinte na obra, a sunamita é mulher de fibra, a sunamita não é mulher de história daqui e dali, a sunamita só crê na palavra, só se respalda na palavra, só anda na palavra, só vive na palavra, e vive a palavra como regra e base de fé. Vence o obstáculo, vence e vê a paz, o vento sopra, as águas sobem, os rios descem, mas a casa não é demolida, porque está firmada na rocha. O glória faz ele restituir tudo que era seu. Vamos lá, para a gente terminar. E as rendas das terras, desde o dia em que a deixou até agora. Eu preciso finalizar. Diga comigo assim: Deus vai restituir tudo. Quando o Nuno vai sair do pastor Alex, sair e dizer: epa, tem mais uma coisa. As rendas das terras. Quantos anos faz que a senhora saiu daqui? Diga comigo: 7. Quem chupou o caju na roça dela vai pagar. Quem chupou a melancia vai pagar. Quem pegou água no barreiro, no açude dela, vai pagar. Oh, glória! Diga: Deus não vai deixar que você perca nada, porque você está firmada na palavra. Bendito o nome do Senhor. Hoje, o Espírito de Deus toma minha boca para te dizer que haverá restituição. A restituição que foi levada pela locusta, que foi comida pelo pulgão, tem restituição esta noite. Oh, glória! Tem restituição para quem está esperando na palavra. Pastor, eu não sei por que eu estou passando isso, eu não sei por que eu estou passando aquilo. Ele pode encher o pulmão de ar, pode abrir a boca para a glória, porque é só um tempo, mas a restituição está vindo, e a restituição é completa, é de tudo. Restituir é devolver, ter de volta. Eles fazem restituir. Agora ninguém falou foi o rei, a palavra não pode ser revogada. Ele disse: eu quero que restitua tudo, tudo que era dela, e as rendas das terras. Meu Deus, vem até acréscimo, vem até juro. Oh, glória! A mulher não trabalhou e não produziu, a mulher não plantou durante 7 anos, mas tem a renda toda, tem feijão, tem abóbora, tem melancia, ela tem a colheita que ela não plantou, porque ela se firmou na palavra do homem de Deus. Quantos estão acreditando, recebendo esta palavra? Levanta a mão e diga: eu creio nesta palavra. Agora fica de pé. Oh, glória! Oh, glória! Sabe por que muitas coisas não estão acontecendo? Porque a gente está pegando esse jargão, trazendo para a gente as palavras de autoestima. Tem que todo desmantelado, mas vem aqui para o culto de Deus: eu estou com você. Ele diz: aleluia, Deus está contigo. Coisa nenhuma, tu não está firmado na palavra, tu não está firmado na palavra, tu está andando fora da palavra. Mas se você estiver na palavra, pode levar casa, pode levar fazenda, pode levar tudo, pode até levar filho. Mas se você firmar na palavra, vai ter devolução. Filho vai ressuscitar, a casa vai ser reerguida, a casa vai voltar para você, a terra vai voltar para você, e não vai voltar vazia, não. Vai vir com a plantação de quem plantou 7 anos, de quem colheu 7 anos, vai vir para você. Glória! Tem restituição. Levanta a tua mão para o céu agora. Põe essa mão sobre o teu coração agora.
Provérbio 4:23 está escrito: de tudo que se deve guardar, guarda o coração, porque dele procede as saídas da vida. Aplica essa palavra no teu coração, esconda essa palavra no teu coração. Eu não sei o que é que você passa, que vendo você está passando, mas pode ter certeza que a casa não vai cair, não está firmada na areia. Pode ter certeza que o vento não vai derrubar, pode ter certeza que esse levante não vai te derrubar, pode ter certeza que essa decisão que você está passando hoje, não é que você errou, é Deus te levando para outra direção, para provar que Ele é o Deus que cumpre a sua palavra. O Espírito de Deus está me dizendo que libera para você agora línguas estranhas, libera para você variedade de línguas estranhas. Crente que nunca mais falou em línguas estranhas, abra a boca para receber o novo dele agora. Para ele liberando línguas estranhas, variedade de línguas estranhas. Abra a boca para receber a glória dele. Está liberando nesse ambiente. Enche Jesus, enche jovens, enche adolescentes, enche irmãs, enche obreiro, enche. A casa está cheia da tua glória. Quem vem para receber, hoje é restituição para quem está na palavra. Oh glória, oh glória. Oh Espírito, eu estou sentindo tanta graça aqui. Pastor Alex parece que o olho está. Eita Jesus, a graça que Ele está liberando nessa vida, nessa noite. E o Espírito está dizendo: abre bem a tua boca. Eita, enchei. Eita, enchei. Desce Jesus, desce Jesus, desce. Oh, Carabanaia, sobre a cama da pássia. Carabadu, que levante o meu da pássia. Que vem para receber, que vem para receber. É restituição. Meu Deus, meu Deus. Meu Deus, André, Ramai, Chumiricô, Menagabassi. Oh Deus, abençoa as tuas servas, os teus servos, os obreiros que estão na minha retaguarda. Senhor, que essa festividade seja um marco nessa igreja. Levanta mulheres como Débora, como Israel, levanta mulheres como Esther, como Abigail, levanta mulheres como Noemi, levanta, Senhor, mulheres visionárias como Ruth, levanta mulheres como Dorcas, levanta o exército valente, levanta mulheres cheias do Espírito, levanta as sulamitas, levanta, ó Deus, avante o Candaios, o limite que me aldará do Plácia, o maior exército de mulheres evangélicas do mundo é da Assembleia de Deus. Vem aqui no alto da ressurreição, vem aqui na festa unificada. Tem mulheres que falam línguas estranhas, tem mulheres que cantam línguas espirituais, tem mulheres que interpretam línguas estranhas, tem mulheres que profetizam. Deixa eu ver se já chegou, deixa eu ver se já chegou. Cadê? Abre a boca para receber. Hoje é o teu dia, é a tua noite, é a tua vez. Oh glória, oh glória, oh glória. Eu não sei se você chegou aqui e está acabrunada, de cabeça baixa, está dizendo: a minha casa, minha terra, perdi meu emprego, e agora Deus está dizendo: ei, engole a voz de choro, eu vou restituir, eu vou
do que a primeira, diz o Senhor dos Exércitos. Tem restituição de quebra, de tudo, Ele está me dizendo que está restituindo saúde de alguém aqui, está curado. Receba o teu milagre hoje, receba a tua cura hoje, receba a resposta de Deus hoje. Deus te abençoe e te guarde, em nome de Jesus. Dê um abraço na companhia, dê um abraço no companheiro que está perto de você. Diga assim: fica nessa palavra. Abraça ela até doer. Diga: fica nessa palavra. Quem pode dizer glória ao nome do Senhor Jesus? Firmados na palavra de Deus, esperando o grande e glorioso dia que Jesus voltará para buscar a sua igreja. E eu sei que Jesus ele tem trabalhado aqui em nosso meio nesta noite. Portanto, eu quero perguntar, antes de nós encerrarmos, já vamos encerrar, se tem alguém em nosso meio que quer aceitar Jesus como Salvador. Se tem alguém em nosso meio que quer se reconciliar, Jesus te ama muito, glória a Deus. Se você está aqui hoje à noite e quer se reconciliar ou aceitar Jesus, eu quero orar pela tua alma, pela tua vida em nome do Senhor. Glória a Deus, glória a Deus. Alguém para tomar essa decisão hoje? Tem alguém para tomar essa decisão? Essa decisão para Jesus? Glória a Deus. Se não há ninguém, nós queremos glorificar a Deus pela vida do pastor Serafim, pela vida da cantora Sara. Deus continue nos abençoando e usando cada vez mais e mais. Os irmãos querem agradecer a Deus pela vida do pastor Serafim, da cantora Sara. Essa verdade, digam glória a Deus. Deus abençoe, pastor, em nome de Jesus. Deus abençoe a Sara, em nome de Jesus. Pastor Eliseu, Deus abençoe, pastor Otávio. Deus abençoe mais e mais. Pastor João, que deu uma saidinha. Jesus continue nos abençoando. Meu amigo Diácono Camilton, Jesus continue te abençoando poderosamente. Meus amados, amanhã, às 19 horas, nós iremos continuar nossa festa. Todo o povo de Deus convidado, e será no departamento de jovens. A gente continua amanhã no departamento de jovens. Domingo pela manhã, 9 horas, será geral, manhã de avivamento, né? Geral aqui para a igreja. As congregações irão ter a sua escola bíblica dominical. Caso desejem vir para cá depois do EPT, será uma alegria recebê-los. E à noite, o departamento de senhores, e a festa encerra debaixo da bênção de Deus, e assim o Senhor Jesus nos permitir. Tá bom? Estará pregando amanhã o pastor Adenilson Lira, ele é da cidade, ele é do estado do Maranhão. Estará aqui em Vargem Grande, né? Estará aqui tanto sábado como domingo. Meus amados, vamos ficar em pé, em nome de Jesus, vamos ficar em pé, agradecido ao Senhor nosso Deus. Quero convidar aqui o meu amigo Cronildo, que estará orando ao Senhor, e o pastor Otávio, Luiz Otávio, estará dando as bênçãos em nome de Jesus. Glória a Deus. Meus amados irmãos, vamos orar agradecendo a Deus por esse maravilhoso trabalho. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, nesse momento nós te louvamos, te adoramos, te bendizemos, pois estamos agora, Senhor, encerrando mais uma noite de trabalho. Quando nessa oportunidade, Senhor, ouvimos a Tua voz, a Tua palavra, que tem trabalhado, que tem falado, Deus, Senhor, em cada vida, em cada coração. Deus, a Tua palavra que nessa noite foi pregada, ela possa frutificar em cada vida, em cada coração. Que possamos voltar para os nossos lares, as nossas casas, firmados nesta palavra que foi liberada do céu para atender, Senhor, corações, vidas que vieram aqui esta noite, Deus, precisando ouvir aquilo que foi dito. Continua nos ajudando, nos abençoando. A festa que se prolongará até domingo, que a Tua bênção, ó Deus, continue sobre cada horário, sobre cada expediente, e que assim como foi nesta noite, os trabalhos que ainda virão,
engano. Sejam assim poderosos, que a liberdade do teu Espírito Santo seja dada, assim como nessa noite, quando aqui sentimos e recebemos mais da tua parte. Continua conosco, nos ajudando, nos despede em paz e em segurança aos nossos lares, nos dando uma noite maravilhosa. É o que nós te pedimos e te agradecemos, em nome de Jesus. O amor de Deus e a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a comunhão e a consolação do Espírito Santo esteja com esta igreja presente. Todos digam amém. Deus abençoe os irmãos. Mandela quer que as irmãs fiquem aí para bater uma foto, as irmãs do vaso de bênção. Cadê a Miriam? Vem para cá para fazer o registro da foto com as irmãs aqui, tá bom? Vai lá, Mandela, organiza lá. Agora já está organizada, é só para fazer a foto aí. Equipe de mídia, Mateus e os demais irmãos, faz a foto bonita aí dessas irmãs abençoadas, em nome de Jesus. Tá bom? Até amanhã, meus irmãos, aguardo todos vocês. A festa continua e continuará sendo bênção de Deus. Cadê a irmã Sara? RaiTube Oficial, um canal de bênçãos para a sua vida e para a sua família. Se inscreva, comente, dê seu joinha, seu like. RaiTube Oficial, o melhor canal de louvores e mensagens da parte de Deus está no canal RaiTube Oficial. Se inscreva, comente, dê seu joinha, seu like. Estamos aqui na festividade do culto sede do Campo Alto da Ressurreição, Campo Queadá. Igreja Evangélica Assembleia de Deus, Alto da Ressurreição, que é presidido e pastoreado pelo meu amigo pastor Alex Rodrigues e missionária Débora Rodrigues. Qual quero mandar um forte abraço ao pastor Alex Rodrigues, missionária Débora Rodrigues, irmão Mateus, irmão Bianca, irmão Melquisedeque, irmão Guilherme e toda a família do pastor Alex Rodrigues e toda a nova igreja, o templo sede Alto da Ressurreição. Deus te abençoar cada um poderosamente em nome de Jesus. Posso abraçar o Deus. Oi? Tá aqui? Na bolsa, irmão Valdeci. Irmão Valdeci. Deixa você aí. Vai pegar ali. Vai deixar ali. Vai deixar lá. Ele vai deixar, irmão. Pastor Alex Rodrigues, muito obrigado por tudo, que Deus continue lhe dando bênção, sabedoria, paz, amor, discernimento. Foi uma bênção de Deus, um culto abençoado. Em nome de Jesus. Estou aqui na cabeça da família que te você aqui, do tempo alto, do tempo sede alto da Ressurreição, do pastor Alex Rodrigues. Pastor Alex Rodrigues, muito obrigado por tudo. Deus venha abençoar grandemente a sua vida, a sua família, seu pastor, toda a sua família e igreja, do tempo sede, do todo alto da Ressurreição. Muito obrigado por tudo, por um excelente noite, uma maravilhosa noite, serviço de Deus. Obrigado, pastor, seu sobrinho, Vila Rica. Passou, irmã Ira, passou, minha irmãzinha, Deus abençoe. Tchau, passou, minha amada. Irmã Odete, Deus abençoe. Deus abençoe. Deus abençoe, missionária. Deus abençoe, missionária Débora Rodrigues, Douglas Ajax e companhia. Se inscreva, comente, dê seu joinha e seu like. RaiTube Oficial, canal de bênçãos para a sua vida. Irmão Melquisedeque, Deus abençoe. Um abraço a todos. A paz do Senhor Jesus a todos. Pastor Alex Rodrigues.
Um abraço. Estamos aqui encerrando a transmissão do canal Raituba Oficial, um canal de bênçãos para a sua vida. Pastor Freitas, missionária de Melo, que Deus abençoe vocês poderosamente. Irmã Francisca Melo, que Deus abençoe cada um poderosamente. Um abraço para minha mãe Maria Bete, meu pai Francisco de Assis, Dilma e família, Ed e família, Pastor Alex Rodrigues, um abraço. Que Deus nos abençoe poderosamente. Estes tempos está lindo e maravilhoso. Em nome de Jesus. Estou encerrando aqui a transmissão do canal RaiTube Oficial, aqui diretamente das cabines de transmissão do Templo Sede Alto da Ressurreição, presidido pelo pastor Alex Rodrigues, missionária Débora Rodrigues. Um forte abraço a todos vocês, a paz do Senhor Jesus. Um abraço, obrigado a todos.